novo chegou ontem. E sempre quando o ano novo se adentra, estamos sempre na expectativa de um ano abençoado, de um ano cheio de oportunidades. Mas por conta dos últimos 2 anos de pandemia, de recessão, de crise, desemprego, de luto, nós começamos a ficar apreensivos pela entrada do novo ano. Isto foi mostrado numa charge tão interessante que eu recebi, onde havia uma porta, e estava escrito assim, uma porta, ano de 2022, e ela estava fechada, e atrás do muro, algumas pessoas, isso um desenho, uma charge, um desenho, com uma vara comprida, abrindo com medo, de longe, a porta do ano de 2022, todos escondidos atrás do muro, abrindo a porta, na expectativa, com medo do que será que deveria vir, surpreendentemente, no ano novo que se aproximava. Estamos chegando a um ponto de terror e pavor, de não termos boas expectativas, mas sim um medo, porque as notícias, elas surgem e eclodem de uma maneira tão negativa e assustadora, que nós estamos começando a ficar com perspectivas negativas do ano que se avizinha. E ficamos a pensar, o que será que teremos? Quais são as nossas perspectivas para esse ano novo? A gente não tem uma bola de cristal, a gente não pode adivinhar o que é que vem para cada um de nós. O fato é que Deus sempre nos dá novas oportunidades no ano novo. O ano novo é um ano cheio de perspectivas desse ponto de vista, de novas oportunidades. Você pode começar de onde você parou, você pode retomar sua caminhada, você pode reprogramar os seus projetos de vida, porque são oportunidades novas que o Senhor concede aos mortais como eu e você. Agora, para fazer melhor uso das oportunidades que Deus nos dá, queridos, nós devemos ter a certeza de que o nosso coração esteja reto diante de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, Davi é descrito como homem segundo o coração de Deus. Isso significa que ele era um homem que de fato desejava conhecer e fazer a vontade de Deus. Embora fosse pecador, miserável, indigno, cheio de fraquezas, um péssimo pai. Você sabe disso pela luta que foi travada no seu reino pelo seu próprio filho Absalão. Mas mesmo assim era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que amava Deus, e ele queria buscar Deus, e queria retidão diante de Deus, e pedia que Deus o ajudasse. E nesses 2 versos, Davi pede a Deus que faça pelo menos 3 coisas em sua vida. Portanto, podemos pedir também sinceramente para Deus fazer as mesmas 3 coisas em nossas vidas desse ano novo que se adentrou ontem. Também podemos ser considerados pessoas que buscam a Deus. E nós somos. Nós amamos a Deus e buscamos a Deus e queremos as mesmas coisas que Davi propõe aqui nesse texto. Em primeiro lugar, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Queridos, o coração é o centro de nossa vida, é o cerne da nossa identidade, da nossa vida. Em Provérbios capítulo 4, verso 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Olha a preciosidade
do nosso coração. Guarda o teu coração. E Davi pede para Deus sondar o seu coração. Em 1 Samuel 16, 7 diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse texto foi dito quando estava na hora de mudar de presidente daquela nação. Porque o presidente anterior, ele era muito forte. O nome dele era Saul. Ele foi o rei, governou a Israel. Ele era poderoso, grande guerreiro, alta estatura, homem forte, impactava as pessoas. Mas o seu governo foi um desastre. Porque foi escolha do homem, não foi escolha de Deus. Então, agora era hora de substituir aquele rei. Então Deus disse: olha, Samuel, você vai na casa de um homem, e ele tem muitos filhos. De lá sairá o novo rei. Agora você não atente para a estatura, não atente para a formosura, para a força, para detalhes exteriores. Mas você vai olhar para o coração deste homem, porque Deus vê o que está dentro do coração, não como o homem que vê o exterior. Então Davi pede que Deus o examine e veja o que está no seu coração. É um desafio, mas no sentido de dizer: Senhor, olha, eu sou cheio de fraquezas, eu sou um pecador, mas no meu coração brota o desejo de te conhecer mais, de te servir mais e de andar contigo neste próximo ano. Queridos, Deus já sabia o que estava no coração de Davi, mas Davi pede a Deus que isso seja revelado a ele, que Deus o tornasse consciente de quaisquer desejos ou motivos errados, fúteis, que pudessem impedir assim as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Queridos, nós devemos fazer o mesmo, pedir a Deus que sonde o nosso coração, que olhe bem no centro da nossa vida, e então que Ele nos revele qualquer coisa em nossos corações que possa assim impedir a comunhão, impedir de ser o que precisamos ser neste ano novo que se adentrou. Sonda, meu Deus, olha meu coração e mostra-me, revela-me. Eu conheço os meus pecados, o próprio Davi diz no outro salmo, eles estão sempre diante de mim, mas o meu coração é enganoso. Pode ser que tenha alguma coisa lá no fundo que não te agrade, e eu queria mudar isso, eu queria melhorar nisso. Por isso, Senhor, revela-me, fala comigo. Sonda-me, Senhor. Essa expressão mostra que Davi queria andar com Deus, a despeito das suas fraquezas. Queria ter essa intimidade com Ele, para que Deus segredasse e revelasse a ele as fraquezas do seu coração. Em segundo lugar, ele diz: prova-me e conhece os meus pensamentos. Em seguida, Davi pede a Deus que literalmente o coloque à prova. Olha que interessante. Da mesma forma, irmãos, que nós testamos e provamos os metais para avaliar a sua pureza, assim como o ouro que é aquecido várias vezes, repetidamente, para fazer ou para trazer todas as impurezas até a sua superfície, onde depois podem ser removidas. Davi pede isso ao Senhor. Davi quer se tornar puro diante de Deus, por isso ele diz: prova-me, aquece o meu coração, para que possa vir à superfície as coisas que são impuras que há no meu coração e que estão ocultas e escondidas.
Davi orou para que Deus conhecesse seus próprios pensamentos. Davi orou para que Deus lesse a sua mente. Queridos, quando Davi disse, veja se há algum caminho mau em mim, ele não estava desafiando a Deus para tentar encontrar uma área de maldade. Ele estava pedindo a Deus que mostrasse a ele, para que ele pudesse confessar e assim se arrepender dos seus maus caminhos e mudar de atitude. Mostra, Senhor, olha dentro de mim, prova-me, vê se há alguma coisa que não te agrada. Pecados ocultos, coisas que eu acho que todo mundo faz e que é normal, mas que não convém aos santos. Mostra-me, revela-me, para que eu possa trilhar por caminhos novos. Sonda-me, ele diz, sonda-me e conheces os meus pensamentos, prova-me, no sentido de descobrir, trazer à tona pecados ocultos e pensamentos que não agradassem a Deus. Sonda-me, prova-me, conhecendo os meus pensamentos. E finalmente ele diz, guia-me pelo caminho eterno. Ele diz, Davi pede a Deus direção e orientação. E é o que nós precisamos fazer nesse ano novo que se adentrou. Pedir a Deus que não apenas sonde, pedir a Deus que não apenas revele as coisas que estão ocultas e que não agradam a Deus, mas pedir a Deus que nos dê direção para caminharmos nos caminhos do Senhor, para o centro da vontade do Senhor, para agradar a Deus, caminhando nesses caminhos. Veja o que diz Provérbios capítulo 14, verso 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Queridos, nós nos equivocamos muitas vezes das nossas decisões. Às vezes nem oramos pedindo orientação, ou às vezes oramos e parece que a resposta não vem, então a gente coloca os pés pelas portas e adentra e vai e se atira naquele propósito, e aí entra por caminhos errados e a gente bate cabeça e sofre, porque entramos por caminhos errados. E Davi está dizendo, Senhor, guia-me pelos seus caminhos. Isso significa que devemos admitir, irmãos, que precisamos da direção de Deus para tudo o que vamos fazer na vida. Não apenas pedir para Ele sondar e revelar os segredos mais íntimos dos nossos corações, mas pedir para que Deus nos guie, já que estamos vivendo tempos difíceis, tempos maus. Como está difícil para orientar um filho adolescente, um filho jovem, dar conselhos. Os tempos são maus e difíceis. Estamos nadando na contracultura de um mundo mau, corrupto. Segundo as Escrituras, os últimos dias seriam como os dias de Noé, dias de Sodoma e Gomorra. Esse é o tempo que estamos vivendo. A maldade tem se multiplicado e o pecado tem entrado nas nossas casas, nos nossos corações e até nas nossas igrejas. E as pessoas acham que tudo é normal, todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo está virando agora, mudando de sexo, tudo é normal, não existe mais pecado. Precisamos ser guiados por Deus nesses tempos difíceis, para não adentrarmos por caminhos perigosos, caminhos de morte. Por isso precisamos orar para que nesse ano novo, ó Deus, e clamar, nos guia, Senhor, por caminhos melhores, caminhos segundo os teus propósitos, que agrade o seu coração, e livra-nos por caminhos tortuosos. Não queremos e nem podemos dar uma cabeçada na vida nesses tempos de crise, não podemos errar. Guia os nossos passos, nos nossos negócios, no nosso trabalho, no nosso casamento, no nosso noivado, no nosso namoro, no dia a dia, no nosso convívio com a família, com os filhos. Oh Deus, orienta-nos e guia-nos para não tomarmos
nenhuma decisão errada. Devemos assim estar dispostos a seguir a liderança que o Senhor tem para nos dar. Isso Davi pede: guia-me, Senhor, por caminhos eternos. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, diz: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo é aquele que quer nos conduzir pelos caminhos eternos. Sonda-me, Senhor. Prova-me, Senhor. Testa, vê se há alguma coisa errada e mostra-me, revela-me, para que eu possa desistir, mudar e abandonar aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão, a minha comunhão, a sua comunhão com Deus. E finalmente, guia-me, Senhor. Queridos, nós precisamos de uma nova direção, aquela que vem do Espírito Santo de Deus para este ano novo. Nós não podemos errar, não podemos errar mais de maneira nenhuma no plano da nossa saúde, em tempos de pandemia. Não podemos errar, não podemos errar nos projetos econômicos, porque os dias estão difíceis. Se nós entrarmos por caminhos errados e tortuosos na área financeira, imagine uma cabeçada, um erro, o prejuízo será tão grande. Não podemos errar na nossa decisão espiritual, de mudar de igreja, de sair, ficar pulando de galho em galho. É preciso agora, mais do que nunca, se acalmar o seu coração e pedir orientação de Deus, para que Ele te guie pelas veredas justas e santas. Queridos, a escolha é nossa. Queremos ter a bênção de Deus sobre nossas vidas, neste ano novo, que se iniciou ontem. Você quer? Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conduza por caminhos santos e puros. Então precisamos ser pessoas que tenham um coração voltados para Deus, como Davi. Davi não prestava, era tão pecador quanto nós somos. A Bíblia revela suas fraquezas, pecados terríveis e abomináveis, mas ele se arrependia sempre, chorava, pedia misericórdia, confessava, se quebrantava, molhava seu travesseiro dia e noite pelos seus erros, mas era um homem que queria Deus. Eu quero é Deus, Davi dizia o tempo todo: eu quero Deus, eu quero estar na sua casa, porque na casa do Senhor tem pão. Eu quero estar porque é melhor estar na casa de Deus, é buscar a Deus enquanto se pode achar, é não desistir de Deus. Querido, o seu lugar é na casa de Deus, o seu lugar este ano é na presença de Deus, mesmo com suas falhas, fraquezas, pecados, o seu lugar é na casa de Deus, buscando a Deus enquanto se pode achar, porque os dias são maus, pandêmicos, perigosos. São dias de Sodoma e Gomorra, e que Deus livre os nossos filhos da sodomia, que Deus nos livre da sodomia, que Deus nos livre do pecado, do crime, do assassinato, da violência, do estupro, que Deus nos guie neste ano. Para isso você precisa estar com o seu coração buscando a Deus, para que Ele te guie, te abençoe, te oriente, buscar a Deus enquanto se pode achar. Diz que Deus sonde seu coração, que Deus prove e mostre o que está errado, para você se corrigir. Pedir a Deus que possa te guiar por esta caminhada. Por esta caminhada. Vamos orar cantando o hino 67, assentados como estamos. Essa é uma oração.